Vamos começar mais um Lattes, mais não morde, um programa da TV UFG do Centro de Estudos Brasileiros. Hoje recebemos aqui Pedro Novas, que vai conversar conosco um pouco sobre a sua produção e sobre um pouco sobre a indústria cinematográfica em Goiás. E eu vou começar fazendo essa pergunta. Pedro, professor Lisandro, se o senhor me permite, vou começar fazendo uma pergunta para o Pedro. Tudo bem? Eu autorizo, através do centralismo democrático próprio da sua formação, do seu partido. Muito obrigado, centralismo democrático que o senhor pode fazer. Muito obrigado, professor. Pedro, nos fale um pouco, nós vamos falar também sobre a sua produção, mas um pouco como é que surgiu a história do cinema em Goiás, do ponto de vista da produção. Você tem um panorama para nos dar? Sim. Uma primeira etapa, né, do cinema em Goiás, se a gente for pensar, ela aconteceu lá atrás, assim, final dos anos 60 e durante os anos 70, mas com produções muito pontuais, né, de alguns realizadores que são ícones até hoje do cinema de Goiás. Né, o João Bênio é talvez o mais conhecido e até acho um cineasta pouco conhecido e reconhecido no cinema brasileiro. Os filmes do Bênio são fantásticos, assim, especialmente O Diabo Mora no Sangue, que ele não dirige, mas ele roteirizou, produziu e faz um dos papéis principais, né? É um grande filme, assim, uma relíquia, na minha opinião, assim, desconhecida do cinema brasileiro, né? Mas a gente teve esse momento assim de, né, produções bem pontuais ligadas a alguns realizadores que por sua condição conseguiam produzir, né? E aí a gente tem assim um grande ato assim até meados dos anos 90, quando as tecnologias de vídeo começam a se baratear e se popularizar, e que começa a ser retomada uma produção aqui, né? Mas essa produção, então, assim, a partir do início dos anos 2000, com uma série de políticas públicas, principalmente, que aconteceram, né, assim, tanto em nível federal quanto estadual e municipal, a gente começa a ver um crescimento exponencial dessa produção, junto também com, aí, a partir da segunda metade assim, né, da década de 2000, com o início da digitalização, né, da tecnologia de produção audiovisual. Que barateia bastante. Que barateia muito e torna muito mais fácil o acesso à própria possibilidade de filmar, né? Que vão gerar realmente um crescimento exponencial da produção. Assim, a gente tem no nível federal a criação e a estruturação da Ancine, e a partir disso de uma série de políticas federais que ganham volume mesmo na década de 2010 com o Fundo Setorial do Audiovisual, mas desde o início dos anos 2000 a gente já tem a Lei do Audiovisual funcionando. No estado, a gente tem a criação da Lei Goiáses, né? Ela é de 2000, se não me engano, ou 2002. Em nível municipal, a Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Goiânia, e também os festivais, né? O FICA se inicia em 1999, né? Primeira edição. No rastro do FICA aí vem Goiânia Mostra Curtas, vem Festcine Goiânia, e vieram uma série de outros festivais que alguns estão aí, outros não estão mais, mas que todos tiveram um papel, acho que muito relevante, junto também com as graduações universitárias, né? A gente tem ali, acho que é 2006, a criação do curso de audiovisual na Universidade Estadual. Na UFG já havia o curso de rádio e TV, que também formou muita gente, e esses cursos também contribuíram para formar muita mão de obra técnica e muitos realizadores, e a gente vê aí ao longo dos anos 2000 esse crescimento. Acho que Os meninos aqui do estúdio, menos o Adam, o Cid e o Neto Vasconcelos, são frutos de um dos festivais. Do Perro Louco. E aí, assim, acho que na década de 2010 é que aí a coisa assim, forma mesmo, assim, digamos, vamos dizer assim, um esboço de uma cadeia produtiva mesmo, com várias produtoras realizando, bastante dinheiro sendo injetado e tal. E aí a gente chega ali em meados dessa década, 2015 a 2018, assim, com um boom assim, na produção, né? Pela Associação das Produtoras, aqui a GoFilmes, né, que a gente criou nessa época, inclusive, ela é de 2017,
a gente, em 2017, 2018, a gente fez um levantamento na época e publicou, junto com a Secretaria de Cultura do Estado, um catálogo da produção recente em Goiás, né? E naquele momento, 2017 e 2018, a gente catalogou 26 longas-metragens sendo realizados assim, em diferentes estágios, alguns concluídos, outros em produção, e 28 séries de televisão, né? Isso nesse momento, né? Um volume muito significativo para um estado que 5 anos antes não tinha nada disso, né? E claro que ao longo dos últimos 4 anos, assim, isso teve sofreu um revés muito grande, uma baixa imensa com a crise da Ancine, né, e um governo federal que era contrário à cultura, mas acho que tem uma expectativa da coisa retomar e tem hoje uma cultura de produção que ficou, né? Tanto é que que é importante, mesmo com o governo Bolsonaro desse jeito, agora na mostra O Amor, a Morte e Paixões, 2023, 3 longas feitos em Goiás. E nessa época de 2000, esse momento assim, que foi o ápice de 2017, 2018, a gente, assim, acho que, né, que é importante registrar, assim, Goiás, por exemplo, ganhou os 2 prêmios de Tiradentes em 2019, né, com o Parque Oeste da Fabiana Assis e o Vermelha do Getúlio Ribeiro, que é um egresso da UEG, por exemplo. Né, nesse mesmo, a gente teve filme em Berlim, em 2020, né? Teve filme no Vision du Réel, no Cinema du Réel em Paris, enfim, um monte de festivais internacionais importantes com filmes feitos aqui aparecendo nas mostras competitivas, um reconhecimento, assim, né? Então, acho que a coisa, né, chegou num momento assim, especial e importante e tem uma cultura de produção criada. Mas com essa baixa de 4 anos, esse pessoal que foi formado, não sei se você pode nos dizer melhor, mas essa indústria, não sei se incipiente, vou usar esse termo, mas depois você me corrige, ela, se tiver de novo apoios, ela consegue ser retomada ou essas pessoas se dispersaram? Não, acho que ela se retoma porque existe e porque tem gente que continua se formando, né? Assim, né? O EG já deve estar na 14ª, 15ª turma, assim, né? de cinema. Claro que assim, muita gente que surgiu consolidou como profissional nesse período, se dispersou também, né? Assim, o eixo Rio-São Paulo tem um poder de atração assim que é muito grande, né? Então, ainda mais que também a esse mesmo período também correspondeu à chegada das plataformas de streaming com força, né? E as plataformas estão investindo, né, um montante muito grande de dinheiro na produção, o que é positivo, né? E por isso muita gente mas a produção é concentrada lá, né? É uma questão que a gente discute. Mas já nessas plataformas, no eixo Rio-São Paulo, já tem quadros formados em Goiás que foram... Tem até um caso recente, mas aí não é a plataforma, é a TV Globo. A gente tem a Larissa Fernandes, que é egressa de uma das primeiras turmas da UEG, que está agora diretora da novela das 6 que estreia agora segunda-feira. Eu vi uma matéria. Ela é o egresso da UEG e sempre trabalhou conosco aqui, né? Se formou aqui, se consolidou como profissional aqui e foi puxada para lá. A indústria do cinema, você considera que de fato ela, do ponto de vista econômico, ela gera dividendos ou a importância dela é mais no aspecto cultural de formação? Ou ela tem os 2 lados? Tem os 2 lados, eu acho. Acho que tem números que mostram isso, sim, a importância mesmo em termos de geração de renda, de emprego. É claro que aqui isso é muito menos representativo do que no eixo Rio-São Paulo, mas também tem uma importância, né? E o que a gente está vendo também, assim, essa indústria também, assim, ela já se reconfigurou muito e acho que nos próximos anos vai se reconfigurar ainda mais. Né, assim, o mercado está caminhando para você ter um ecossistema em que, por exemplo, as plataformas são, né, assim, importantes, né, da cadeia produtiva e contratam muita produção, e elas precisam de ideias novas, de projetos novos, né? E a gente já tem hoje muitas pequenas produtoras que estão, na verdade, se especializando não necessariamente em entregar o filme pronto,
mas em criar projetos, parte da cadeia, vender projetos, isso. Parte da cadeia produtiva. Vender um pouco a segmentação e aí vários ramos vão se especializando. Sim. E Pedro, e o fato desse novo governo ter entrado, que lá para trás ele se mostrou muito atento, de promoção, desde o Gilberto Gil, depois com o Manuel Rangel Nancini, você acha que há uma perspectiva boa, a sinalização é boa para a retomada? Acho que sim, acho que a sinalização é positiva, e positiva inclusive no sentido de quem sabe a gente também conseguir ter no audiovisual políticas que ajudem a fomentar ainda mais a produção fora do eixo Rio-São Paulo. Porque esse discurso da diversidade, da nacionalização da produção está na boca da ministra, né, da secretária do audiovisual, enfim, eu acho que a coisa caminha para aí. Não sei se nós temos tempo, acho que não. Eu acho que agora a gente toma uma cachaçinha de Orizona e a gente volta então para o segundo bloco, Pedro Novaes, cineasta. Aguarda aí. Vamos então para o segundo bloco do Lattes, mas não morde. Eu queria começar... Não queria começar. Eu queria começar anunciando que está aí o endereço da nossa página do Centro de Estudos Brasileiros na tela, na sua tela. Visite a nossa página. A partir da nossa página, além das outras questões que nós abordamos lá sobre o Centro de Estudos Brasileiros, todos os nossos programas estão lá. Mas, Pedro, eu queria retomar um pouco a conversa do nosso primeiro bloco, e perguntando assim, nós estamos em Goiás, fora do dito Sul Maravilha, do eixo São Paulo-Rio. Existem outros núcleos no Brasil, por exemplo, já mais sólidos, com mais histórias, mais estruturados? Existem, né? Acho que a gente poderia destacar talvez Rio Grande do Sul, Minas, né, tem uma produção bastante significativa, Distrito Federal, Bahia, Pernambuco e Ceará. Né? Eu acho que são esses estados que têm uma história já, né, anterior, inclusive à nossa, né, de uma produção mais sólida e que continuam tendo. Né? E vocês, vamos dizer assim, esses núcleos que não são, então, do eixo Rio-São Paulo, conversam entre si, discutem as suas questões, as suas necessidades, as suas possibilidades de estruturação? Sim, a gente tem um diálogo bastante intenso. E os problemas, assim, né? Desculpe, os problemas são iguais também? São parecidos no final das contas, né? Porque assim, a gente tem, por exemplo, a CONE, que é a Conexão Audiovisual Centro-Oeste e Norte-Nordeste, é uma entidade nacional da qual eu faço parte, que tem como bandeira exatamente a nacionalização da produção audiovisual, a desconcentração da produção, né? Porque, assim, por um lado, assim, naturalmente a produção audiovisual, assim, por causa do seu aspecto, de certa forma, industrial, puxa uma certa concentração, né? E aí a gente tem uma batalha, uma briga, assim, de chamar, demandar políticas públicas que ajudem a promover essa desconcentração, que eu acho que é saudável para o país, econômica, culturalmente, né? Tem muitas histórias a serem contadas em todos os lugares. Com né? pontos de vistas diferentes. Né? Eu acho que você sabe, esse livro, por exemplo, aqui dele, que é sobre roteiro. E o roteiro é uma dificuldade. Você tem pouquíssimos livros feitos no Brasil da experiência brasileira com livros. Quer dizer, sobre roteiro. Então ele lançou esse livro que ele me passou para dar uma olhada antes. Eu passei para o Fernão Ramos, que é um professor da Unicamp de documentário, que gostou muito, não é? E me fala como é que surgiu a ideia desse livro sobre roteiro. O roteiro é uma parte fundamental do cinema, assim como a direção e a montagem, mas se não tiver um bom roteiro, a etapa seguinte não funciona, falando de uma forma bem aberta. Como é que surgiu a ideia? Então, a ideia do livro aí, que é o 8 Histórias de Amor, surgiu, assim, primeiro como a partir de um exercício meio descompromissado mesmo, assim, dentro de um meu processo de estudo e de tentar aprender mais sobre roteiros, né?
Então, assim, além de ler tudo que eu pude ler, dos manuais que a gente tem e tal, e dali fui atrás também, assim, que eu acho que é uma das coisas que abriu muitas janelas, assim, para mim nesse sentido, uma literatura mais acadêmica, que é a da narratologia, né, que o David Bordwell é o principal nome, assim, né, professor americano, pesquisador de cinema, e ao mesmo tempo comecei a fazer um exercício de tentar dissecar os filmes, alguns filmes que eu gostava e tal, né, de fazer uma análise detalhada e tentar entender como é que era essa engenharia desses filmes, né, como é que os caras conseguiam construir narrativas tão bem amarradas e tão instigantes e tal. Você fez engenharia reversa. Exatamente, a engenharia reversa dos filmes. E aí, a partir disso, comecei a fazer essas análises, comecei a escrever, assim, um pouco, e essa coisa foi engrossando, assim. Chegou num determinado momento que eu tinha vários filmes, assim, analisados em bastante detalhe. Eu falei, acho que isso dá para, quem sabe, isso não dá para virar um livro, né? E aí, escolhi mais alguns, e completei esse número de 8 aí, e é isso virou um livro, assim, que é uma análise de 8 roteiros de 8 filmes, bem diferentes, assim, com perfis bem diferentes, mas que tem em comum o fato de serem histórias de amor, né? E fiz essa análise também, em grande medida, assim, trazendo um pouco exatamente esses conceitos da narratologia do cinema, que não são muito conhecidos de quem estuda roteiro no Brasil, assim, né? As pessoas ficam mais presas aos manuais e tal, e tem uma certa resistência por ser uma literatura mais acadêmica, mas que é uma literatura e um conjunto de conceitos, assim, que eu tenho certeza que é muito útil para quem escreve roteiro. E escrever roteiro, no nosso contexto aqui, que as pessoas estão ainda começando, já tem um livro desse. Como é que é a sua experiência de passar isso para esses novos? Porque roteiro, Pedro é um especialista em roteiro, ele é um roteirista também, não é? Não é só um diretor de cinema, ele escreve roteiro. E narra, não é isso? No Cartas do Cultura tem minha voz lá. E naquele no making off do Fica também, lá atrás, uma homenagem ao Glauber, é uma narração com voz de locutor. Aquela narração era dele com o texto do escritor. Do texto era meu e do Yuri. O Yuri, figuraça. E Pedro, Vieira. Ensinar roteiro, essa ideia de que o roteiro é fundamental, que um roteiro bem discutido, bem elaborado, é um ponto fundamental para depois se tornar um bom filme. Essa ideia hoje aqui em Goiás, entre os realizadores, ela está mais clara? Acho que está, acho que sim. Mas acho que as dificuldades hoje são outras, não é de entender essa importância, né? É a de você ter roteiristas formados, assim, formados não necessariamente, né, graduados em roteiro, mas que tenham formação e sobretudo, que possam se dedicar, né, exclusivamente a isso, assim, porque é difícil, assim, no eixo Rio-São Paulo hoje você tem, né? Gente que é só roteirista especializado, que ganha muito bem, né? Mas aqui você não tem pessoas fazer um pouco tudo. Tem que não, TV Globo tem lá os caras que escrevem novela, série, escreve programa. Então tem essa dificuldade e nessa formação, assim, também, assim, uma dificuldade adicional é que a gente acaba, principalmente se a gente fala de ficção, assim, a gente ainda filma muito pouco, né? Enquanto um roteirista americano ele está roteirizando e o roteiro dele está sendo filmado a cada ano, né? Aqui um cara que vai fazer ele vai fazer 2, 3, 4 longas na vida, né? E o processo de aprendizagem tem muito a ver com essa prática, né? De você cometer erros, ver o que você errou e entender melhor e tal, né? E a gente tem essa dificuldade de filmar pouco. E isso, acho que se reflete na formação dos roteiristas, né? Você é um entusiasta do cinema argentino. Pedro não sei se você se lembra, mas ele fez uma curadoria aqui para o Cine UFG na nossa época, de cinema argentino. É verdade, fizemos uma amostra. E tem um papo, não é, que se cristalizou, que os argentinos são melhores que a gente porque eles fazem bons roteiros. Não é? E aí fala assim, não, faz bom roteiro porque a educação pública argentina, pior que a Argentina
esteja e o Brasil é o Brasil, a Argentina menor, mais pobre, mas eles têm uma educação pública que possibilitou estudantes, um incentivo a ter bons roteiristas. Você acha que é por aí? E por que os argentinos são considerados melhores que nós em roteiro? Eu acho que tem uma formação melhor lá, mas para mim isso assim, não explica totalmente. Assim. O que eu acho que a gente tem também, e eu não sei exatamente os motivos assim, disso, isso é um mistério um pouco para mim, assim, mas eu tenho a impressão de que a gente, eles têm talvez na própria cultura audiovisual deles, por algum motivo, assim, eu acho que eles estão muito mais em paz com a narrativa clássica. A gente aqui me dá a sensação de que ao longo do desenvolvimento da nossa produção audiovisual, a gente embarcou assim, talvez num anti-americanismo muito forte e numa repulsa à narrativa clássica muito forte. Assim. Se você for pegar o nosso cinema hoje, assim, assim, o que entra nos festivais, o que os festivais privilegiam e tal, isso não é só aqui, mas aqui eu acho que isso é mais forte, assim. A gente privilegia um cinema mesmo de ficção muito mais político, que quer ser muito mais moderno, que quer ser muito mais experimental. E muitas vezes dá com os burros na água, né? Assim, porque a Argentina, porque os cineastas argentinos, o Jean-Claude Bernardet falava muito isso em sala de aula, né? Ele falava o seguinte: por que o cineasta brasileiro não vira a câmera para a própria classe dele? Ele está querendo sempre filmar o outro de classe e ele já sai numa situação confortável. Ou ele segura o microfone no famoso documentário sociológico, ou ele está sempre filmando o outro. E a ideia de filmar o outro é sempre muito interessante. Mas nós vamos continuar depois, já está anunciando ali que nós vamos para o terceiro bloco, mas a gente volta com esse papo. Em seguida estamos aqui com o Pedro Novaes, cineasta, e também, como é que é o seu nome? Não, eu vou me apresentar no próximo bloco. Isso, e a gente volta rapidinho. Isso é... Vamos então para o terceiro bloco do Lattes, mas não morde. O professor Lisandro tinha sido interrompido, acho que foi pelo Neto, abruptamente. Mas pode continuar, professor. Vamos retomar aquele assunto com o Pedro, por favor. Ele também que tinha que encerrar um bloco para começar outro, professor. Mas o senhor respeita regras? Lógico. Ah, então essa é uma novidade. A regra é clara, dizia, como é que é o nome do cara lá? Arnaldo. Chatíssimo aquele Arnaldo César com ele. Mas você estava fazendo Chato, você tinha uma... Não, a conversa aqui, a partir do livro do Pedro Novaes, sobre roteiro, né? Que o roteiro é fundamental, e a comparação que sempre faz dos argentinos com o cinema argentino com o cinema brasileiro. O cinema brasileiro tem uma dificuldade que o Jean-Claude sempre falava desde os anos 60, que é ele perguntar por que a câmera... Eu assisti uma aula dele uma vez, e um jovem cineasta lá, e ele falou assim, vira a câmera para você. Você vai fazer um filme melhor do que esse que você está fazendo aí, de um assunto que você não sabe, nesse nível. Né? Então, o que é que tem nesse cinema argentino que ele é melhor? Estamos generalizando, é óbvio, do que o nosso. Você pega o Daniel Burman, que os filmes do Daniel, que são filmes sobre a classe média, sobre ele, sobre a família dele, são filmes de temas universais, mas tem uma construção de roteiro, tem uma edição, e dentro do que a gente chama do primeiro domínio, né, que é o clássico, a narrativa clássica. Segundo domínio, o documentário, terceiro experimental, último cine ensaio. Dentro do clássico, que no Brasil lá na USP, por exemplo, praticamente tem ninguém que dá aula do clássico. Tem professor de cinema experimental, tem professor de tudo, mas de cinema clássico, não é? Então, primeiro assim, Pedro, por que essa dificuldade nossa em não nos filmar? Bom, eu acho que, assim, em primeiro lugar, volta a isso que a gente estava falando, né, que você estava enfatizando aí, assim, eu acho que a gente tem por N motivos, uma dificuldade muito grande com a narrativa clássica, assim, a gente tem uma rejeição à narrativa clássica,
como se fosse, né, algo, né, uma espécie de forma do passado ou menor, né? E o grande cinema fosse um cinema experimental, ou um cinema, né, mais moderno e tal, mas isso não existe, né? O cinema moderno ele existe exatamente em contraposição, em diálogo com o clássico e tal, e eu acho que a nossa formação aqui nesse sentido foi ficando deficiente mesmo, né? E acho que por questões políticas e do espírito do nosso tempo, assim, também eu vejo nosso cinema hoje muito perdido na política mesmo, assim, né, num mau sentido, né? Eu acho que o nosso cinema é um cinema militante, né? E essa militância atrapalha bastante, porque no cinema argentino, por exemplo, no seu livro sobre roteiro, O Segredo dos Seus Olhos, que ele é quase pós-doutor ou pós-doutor em Segredo dos Seus Olhos, roteiro, estudou bem o filme, que é um filme que ganhou Oscar, mas não é por causa do Oscar, porque é um grande filme. E ele, além de ser um grande filme, ele é uma aula de cinema, para você saber como também é que constrói um filme que tem comédia, tem drama, praticamente tem toques do filme policial, e é um filme que trata de política também. Né? Trata de política também, mas trata de uma maneira muito inteligente. Né? Não é, Pedro? Fala do Segredo dos Seus Olhos, por exemplo. Acho que essa é uma boa lembrança, né? O Segredo dos Seus Olhos é um filme, né, clássico em todos os sentidos, né? Uma historinha muito bem contada, um filme policial principalmente, mas também uma história de amor. Né? História de amor. Isso é uma das coisas que torna ele, eu acho, um grande filme, essa dupla trama, né? Essas duas tramas, a história de amor entrelaçada uma história de investigação policial. Mas ele é um filme ultra político, né? Ele é um filme que está todo, né? Tudo que acontece no filme acontece porque a história principal do filme, o que dispara tudo, acontece num momento político específico da Argentina, que é o momento pré-ditadura, né? Né? Em que as condições para o golpe que aconteceu, né, em 76, 7, né? Já estavam ali colocadas, uma sociedade violenta, né, mas com uma violência que, né, permeia as relações sociais e tal. Então, assim, se você começa a puxar os fios narrativos do filme, assim, vem toda a política da Argentina e tem uma crítica à ditadura, tem uma crítica a essa maneira como... crítica dura à ditadura. A ditadura e a maneira como a sociedade argentina se construiu em cima dessa violência, né, às vezes explícita, mas na maior parte das vezes não explícita, né? E é um filme clássico. E ao mesmo tempo é uma história de amor. E ao mesmo tempo tem comédia, você ri. Mas nós estamos falando aqui, Pedro, exatamente de formação, né? Falamos um pouco da formação da nossa indústria, agora um pouco desse panorama, o professor Lisandro levantou essa questão do roteiro entre Argentina e Brasil. Eu queria perguntar para você a sua formação, e já lembrando, nós não apresentamos antes, talvez fosse inclusive desnecessário, mas o Pedro é filho do Oscar Novaes. Então a minha pergunta é, essa sua formação começa em casa? Sim, começou em casa, assim, né, com esse lado documentarista do meu pai, né, que foi jornalista e foi documentarista. Sempre tive, né, muita curiosidade, desde cedo comecei a acompanhar ele no trabalho, quando ele ia filmar, em várias situações, assim, e começou ali. Mas quando eu fui fazer faculdade, eu acabei não indo nessa direção. No primeiro momento você... Eu rejeitei o mesmo caminho, né, de certa forma, e eu acabei me formando em geografia, né? Mas o que, assim, eu acho, eu gosto muito disso ter acontecido, porque me levou, assim, também para o lado da ciência, de entender, assim, de uma maneira mais aprofundada o que é o método científico, né, assim, de valorizar a razão, a racionalidade e tal. Eu acho que isso foi super importante para mim. Mas depois, num determinado momento, eu falei, não, mas o que eu quero fazer é cinema, né? E aí eu fui atrás, assim, e aí, de certa maneira, assim... E aí essa formação se deu, além do berço paterno, de forma autodidata? Basicamente, assim, teve alguns cursos, assim, né,
que né, cursos livres, cursos abertos assim, que começaram a acontecer naquele momento assim do começo dos anos 2000, que foi quando eu fiz dei esse salto. Mas muito autodidata também, e assim, nesse sentido, assim, sou muito produto dessas políticas públicas que aconteceram a partir dos anos 2000, que a gente falou no primeiro bloco, assim, né, então, FICA, Festcine, né, os outros festivais, participar daquelas de oficinas, de cursos, né, e assistir filme, poder trocar ideia com gente que vinha de fora, né, e aí aos poucos começar a ter acesso a recursos, né, de lei de incentivo, recursos públicos e tal. Eu sou totalmente filho dessas políticas. Se elas não tivessem acontecido, não seria, né, hoje um diretor assim, né? E você transita, né? Isso que um pouco o motivo que você está aqui, nosso convidado, é porque você transita, você vê essa indústria por vários ângulos, você participa dela como roteirista, como fazendo os seus filmes, também na política, nas organizações de classe. De classe. Sim, sim. Eu acho que tem esse trânsito assim mesmo, né, porque eu sempre me interessei também de fazer essa discussão das políticas públicas, né, de estar envolvido nas entidades, de fazer essa militância e tal. Eu sempre achei que isso era importante também, né? Pedro, tem um filme chamado, que o senhor viu, né, finalmente, a Cartas do Coluene, né? Esse filme, ele é extremamente interessante porque o Pedro problematiza uma coisa que geralmente filmes sobre o outro, né? Volta ao professor Jean-Claude, o outro de classe, o outro, essa obsessão em filmar o outro, mas você não fazia também uma auto-reflexão. Ele faz, né, no Cartas do Coluene, com uma coisa que é muito difícil, né? Eu vi o filme da floresta lá, A Última Floresta. A Última Floresta, né? Luiz Bolognese. E aí eu lembro sempre do seu filme, porque no filme do Pedro, ele problematiza, tem uma hora que ele fala dele estando numa aldeia indígena e ao mesmo tempo estando ali, aquela curiosidade com aquilo, mas um mal-estar também. Que o cineasta brasileiro jamais, pelo que ele se coloca nesse lugar. Não é? Então ele endeusa muitas vezes o outro de classe, inclusive prejudicando o outro de classe muitas vezes. Porque simplifica, porque simplifica, porque ele quer agradar, ele quer ser politicamente correto. Não, exato, ele Pedro faz isso. Eu queria também, antes de você passar, eu de fato finalmente vi o filme do Pedro e eu vi pelo YouTube, Pedro, tá livre lá, tá solto, então lá. Quem quiser e quem puder ir com a nossa sugestão, vale a pena, vale muito a pena. Fiquei muito bem impressionado com o seu filme, justamente por isso, porque não é simples, não é simplório, não é que pega os índios, os bons selvagens lá e eu tô aqui achando lindo aquela coisa. Você está se colocando mesmo de uma forma que hoje, a gente estava conversando no intervalo, não sei se você teria tanta liberdade para problematizar essa relação, vamos dizer assim, uma terminologia clássica, o homem branco e os índios ou os selvagens, não sei nem sei o que seria adequado, mas você ali não está pensando nisso, em ser adequado, em querer agradar ninguém, você está querendo ser muito sincero com a sua experiência, com a sua experiência de vida. E o Pedro responde essa sua pergunta no próximo bloco. Vamos brindar aqui essa cachaça de Arizona? Não poderia beber cachaça num programa assim, mas é de Arizona. A gente volta rapidinho. Vamos então para o quarto bloco do Lattes, mas não morde, nessa conversa muito legal, muito instigante com Pedro Novas. E nós estávamos falando então sobre esse longa-metragem do Pedro. Ele tem outros filmes, tem o Alasca também, mas o que eu vi, porque o Alasca está a pagamento, me parece, nem encontrei o Alasca. Ele está disponível no Amazon Prime, para quem é assinante do Prime. Não, eu não sou. Mas vi finalmente o Alasca e estava dizendo, muito impressionado, justamente por ser um filme muito que
que problematiza as questões, que não simplifica, não fica passando uma receita, olha, façam assim. Não, é uma situação complexa, tanto a dos índios, no estado deles, quanto a nossa relação com eles. E você traz também para aqui, para a sua vida. Então, como é que foi essa experiência, Pedro, de fazer o Cartas do Culuene de uma forma tão sincera? Então, foi assim acho que foi assim meio que uma necessidade natural, né? Porque assim, meu pai sempre trabalhou, né, com comunidades indígenas, desde a época dele no Globo Repórter, foi quando ele teve os primeiros contatos com comunidades indígenas na Amazônia e se encantou, né, assim, com os índios brasileiros se encantou mesmo no sentido de achar que ali estava um exemplo do que pode ser uma forma de convivência humana e de organização social humana mais positiva e mais alegre, enfim, que deixa as pessoas menos doidas, né? Né, diferente da nossa e tal. Então, meu pai sempre teve esse encantamento muito grande, assim, né? E eu convivi, cresci ouvindo isso, né? E vendo meu pai ir, foi pro Xingu, fez série no Xingu depois, na década de 80, fez outras coisas. E, a partir de um certo momento também, os índios frequentavam a nossa casa, né? Principalmente o pessoal do Xingu, assim, a gente tem muitos amigos lá e tal, e eu cresci com essa convivência. Mas sempre estando no meu lugar, né? Na minha casa e tal. Até que em 2006, aí eu já estava trabalhando na área e tal, e meu pai já tinha há alguns anos a ideia de fazer uma segunda série de documentários no Xingu. A primeira série dele foi em 84, exibida em 85 na extinta TV Manchete, que foi Xingu, a Terra Mágica. E aí ele queria voltar aos mesmos grupos que ele documentou em 84 para mostrar o que mudou, né? E a gente conseguiu finalmente realizar isso em 2006. Eu coordenei a produção e trabalhei como assistente de direção dele. Então, e foi a primeira vez que eu fui, né, a uma aldeia indígena, uma terra indígena, e que convivi com eles na casa deles, né? E isso foi, assim, foi uma experiência muito impactante, entre outras coisas, porque significou um processo, assim, de desidealização, né? Eu tinha construído uma ideia a partir do que meu pai falava, do que eu via, do que eu imaginava, e qualquer ideia positiva ou negativa não resiste à complexidade do mundo real, né? E foi isso que aconteceu, assim, ter que reajustar, né? O documentário do seu pai era um pouco isso, mais de longe, não era não? Acho que sim, acho que sim. Vendo os índios. Vendo os índios, Você entrou, não se colocando, você se colocou. Isso, e aí, assim, como consequência desse processo, portanto, assim, depois de 2 anos, né, a série do Xingu, que é Xingu, a Terra Ameaçada, a segunda série, foi ao ar pela TV Cultura em 2007, e aí começou a me surgir a ideia de fazer, eu podia fazer talvez um filme que falasse da minha experiência, né, e aí isso foi se construindo. Então, essa primeira visita sua é 2006, isso. Com seu pai, você trabalhando com 40 ele. dias lá depois no você Xingu. volta para filmar quando? Não voltei, não, as cenas... Justamente, as cenas documentais que tem no Cartas do Culuene são cenas que foram feitas para a série. Eu reaproveitei o material da série. O que eu filmei, de fato, no Cartas do Culuene são as cenas com os atores, as cenas dramáticas, né? Porque aí cabe explicar, assim, o Cartas do Culuene é uma espécie de um relato a 3 vozes da experiência de encontro com povos indígenas, né? Eu peguei 2 personagens reais, e que são um antropólogo americano chamado Bull Quinn, que veio para o Brasil na década de 30 e que, em circunstâncias meio inexplicadas, acabou se suicidando lá no meio dos índios Craô, hoje no Tocantins, e um outro que é um militante anarquista francês chamado Paul Berthelot, que veio para o Brasil no começo do século XX, quando o movimento anarquista era muito forte, né, no Brasil, e acabou se embrenhando no Vale do Araguaia porque ele tinha a ideia de investigar se as sociedades indígenas brasileiras poderiam ser consideradas modelos de sociedades anarquistas, né? Mas aí em cima disso, assim, a gente ficcionou, né, assim, a história desses dois. E o filme ganha forma numa troca de cartas entre eu,
falando da minha experiência, da minha visão, e esses dois personagens contando a sua história. E a gente mistura imagens... Você dizendo isso, agora eu vejo que ainda é mais complexo ainda o filme, porque então ele é um trabalho muito grande de edição, de montagem. Porque as imagens documentais já estavam feitas, quer dizer, você pensou esse filme a posteriori, você esteve lá, tinha essas cenas, depois você criou e... Sim, filmamos as cenas dramáticas com os atores. E aí já foi aqui mesmo, na região nossa? Filmamos aqui, filmamos uma parte no Araguaia, no Alto Araguaia, lá no município de Baliza, na APA do Encantado, lá, a fazenda do Batista Custódio. O resto aqui em volta de Goiânia, e tem umas cenas do trem lá, que foram em São João del Rei, a ferrovia antiga que tem lá. Mas é interessante, falando de complexidade, porque esse anarquista... Parece, né, pelo pouco que você diz no filme, que é pouco documentada a história dele, que ele se decepciona. No primeiro momento tem um encantamento e depois parece que esse encantamento rui também. Né? O que acontece com você? Não, o encantamento, ele rui, assim, falando da minha trajetória pessoal, ele rui num certo momento, mas depois ele se reconstrói. Assim, eu continuei trabalhando com comunidades indígenas, eu trabalho até hoje. Aí com o seu... eu acho que eu tenho uma outra visão, uma outra forma de tentar entendê-los, assim, que tenta, acho que ser mais, dar conta mais da complexidade. Pedro, e aproveitando falar disso, a polêmica em torno da questão indígena no Brasil é muito grande. Eu tenho experiência em fazer filmes sobre isso, já tinha do pai. Um cineasta brasileiro igual A Última Floresta que eu vi, que eu achei um filme muito ruim. Não é que é muito ruim, é um filme que o cara ele não consegue problematizar o que são os Yanomamis, né? Por que você acha que tem essa dificuldade do cineasta brasileiro em filmar o índio brasileiro? Geralmente ele faz panfleto, ou ele é muito condescendente, ele não problematiza. Sim, eu acho que por causa dessa idealização, basicamente, e acho que a gente vive também um momento político em que é muito difícil você querer complexificar. Ninguém está querendo coisa complexa, né? A gente quer o preto e branco, quer o bom e o mal e tal, e isso, assim, na minha opinião, né, não faz bem aos indígenas, assim, né? Eu sempre estava brincando com o Anselmo aqui antes da gente começar, assim, que eu queria pagar estágio, criar uma bolsa para a gente mandar militante para a região de fronteira na Amazônia, para entender o que é a complexidade das questões, né? Assim, o índio não é bom nem mal, o índio está lá fudido porque a situação dele é muito ruim, é pobre, está ferrado, assim, em geral, né? Mas está envolvido nas questões que estão colocadas lá. E que encontra com os garimpeiros, que a maior parte também está ferrado. Exato. É uma tragédia brasileira isso, né? Você pegar então, mas falando isso da questão da complexidade, é que simplificar barateia e não ajuda. Quer dizer, parece que é uma coisa muito bem intencionada, do ponto de vista das intenções, a pessoa está muito bem intencionada, só que fica tão simplesinho que parece assim, não, rodia aí que está resolvida a situação. Não está, porque não tem como. O planeta está cada vez mais global, né? Fica parecendo assim Não resolve. Uma tautologia, mas... Então, repetindo um pouco, a sua abordagem levanta muitas questões, porque na verdade você citou 3, mas tem também o Coração das Trevas do Conrad, que você cita logo no início, que é mais um outro ponto de vista, né? Que é muito parecido com a sua experiência, você chama para você. E o tédio, quer dizer, você teve coragem de falar isso, é fantástico. Isso aqui é maravilhoso, vida selvagem é linda, não sei o quê. Não, isso aqui é muito difícil, não é fácil, tenho saudades. Você teria coragem de fazer esse filme hoje, nesse clima cultural que nós vivemos no Brasil, Pedro? Não, eu teria coragem e gostaria muito hoje de fazer um filme que tratasse de novo dessa complexidade, mas obviamente não seria o mesmo filme, né? Seria outro, assim. Mas que é isso, assim, que eu acho que seria muito mais um filme assim de
Eu acho que seria um filme incômodo, que provavelmente muita gente não gostaria, mas seria um filme de perguntas, né? Eu odeio dar resposta. Eu não sei resposta de nada, né? É um filme de perguntas, assim, né? Vamos mostrar, vamos, né? O que é? Você vai para um lugar desse de fronteira, né? Na Amazônia, onde a fronteira agropecuária está chegando, ou mineração, né? E esse lugar é um faroeste, né? Assim, um faroeste onde não tem bandido e mocinho, assim. É claro que se você, né, você passar a régua e fizer a conta, assim, os índios vão sair mais prejudicados, vão se ferrar no final, né? Mas é complexo, né? Assim, eles estão interessados também nos nossos bens materiais. Exatamente. Eles querem uma série de coisas, eles querem dinheiro. Tem índio que vende madeira, tem índio que, né, que permite garimpeiro garimpar dentro da terra e tal. E quando eu digo isso, não tem nenhum julgamento de valor, né? Assim, é a realidade, assim. Isso não é a regra. Tem a gente que quer ficar com a cultura do jeito que é, que não queria que fosse assim, e que geralmente se ferra, porque quem se alia com os brancos se dá bem porque ganha dinheiro, e aí a maioria se ferra, porque na verdade essas questões, né, criam uma tremenda desigualdade dentro dessas comunidades. E você falou outra coisa aí, mas essa coisa eu acho que é importante. São duas tribos que você visita, pelo menos eu percebi assim, vendo o seu filme, e elas são diferentes, culturalmente diferentes. Quer dizer, aqui nós falamos o índio, agora é o indígena, e são todos iguais, mas você percebeu uma diferença grande, você está dizendo ali. Você foi para a segunda, que se não me engano era os Craôs? Não, ali na verdade tem 5 comunidades ali no Xingu que a gente foi. Não, Craô é o cara do Maranhão. Lá a gente foi Cuicuro, Calapalo, Iaualapiti, Metuctiri e Uaurá. Uma delas é muito indiferente, mas ok. Nós vamos, olha, tem nosso canal no YouTube, do Laço Mas Não Morde, que você pode entrar, tem todos os programas, tá aí para você olhar. E nós vamos fazer o brinde final com o Pedro. E vamos seguir com um bônus. E vamos seguir com um bônus, né? Para a gente continuar essa conversa no nosso sobre canal. Questão indígena, sobre cinema. No canal no YouTube. Nós estamos aqui só para vocês que seguem o nosso canal. Continuando o papo com Pedro Novaes. Vamos falar um pouquinho também nesse bloco sobre o pai do Pedro, o Washington Novaes, uma figura importantíssima para Goiás, para o Brasil, para a imprensa brasileira, mas para a questão indígena brasileira também. Mas eu queria voltar um pouquinho, Pedro, falando dessa complexidade. Você começou a enumerar que são várias tribos que você visitou. E eu tinha dito que eu percebia no filme, eu tinha percebido 2, pelo menos, que você fala da diferença entre elas. Como é que você que esteve lá nessas várias tribos, você diria que são como países do ponto de vista cultural? Nós somos brasileiros, eles são argentinos, é uma diferença nesse nível? As diferenças são grandes, né? Se você pega ali, por exemplo, o Alto Xingu, né, onde o Cartas do Culuene se passa em grande parte, você tem várias comunidades ali, mas elas compartilham, comungam de uma cultura bastante parecida, né? Mas falam até línguas diferentes e tal, tem comunidade de troncos linguísticos diferentes, mas a cultura é muito similar, compartilha os principais rituais, a maneira de viver e tal, né? O meio de sobrevivência, porque é da selva? Sim, compartilham. Mas aí você já vai lá para o Baixo Xingu, onde também tem a gente, né, que aparece também no Cartas do Culuene, o povo do Raoni, por exemplo, né, que aparece lá também, que são os Metutiri, e os Panará, que estão mais ao norte ainda, já são completamente diferentes, né, na maneira de viver, nos rituais e tal. É muito diferente, assim, né? E hoje, mas o que acontece também é que pelo processo histórico que eles foram sendo empurrados, né, em direção ao oeste, ao norte, hoje você tem povos, às vezes, muito distintos, vivendo muito próximos na mesma reserva. Dos outros, né? E assim, eu acho que a grande tragédia deles, nesse sentido, assim, além do massacre, do genocídio mesmo histórico, a dificuldade de conseguirem
transitar, né, na nossa cultura, principalmente na questão do dinheiro, né, e dos bens materiais, assim. E o que acontece em muitos lugares, isso que a gente estava falando, assim, que é um processo quase inevitável e que assim, foi estimulado assim, de uma maneira criminosa no governo Bolsonaro, né, é esse momento em que a atividade econômica entra para dentro da terra e da comunidade, né? Porque, para pegar o exemplo, né, de um exemplo aqui mais próximo de nós aqui no Rio das Mortes, aqui, os Chavantes, a FUNAI, no governo Bolsonaro, estimulou o arrendamento de terras para grandes produtores para plantio de soja, né? E que isso acontece? Mas o que isso acontece? É feito de uma forma que não é em consenso com a comunidade, né? Que aí você poderia até avaliar se faz, não faz, né? Assim, apesar de que a lei também não permite, né? Isso é outra discussão que você pode fazer, mas hoje não permite. E aí mas na verdade você pega um pequeno grupo que topa e esse pequeno grupo vai se beneficiar do processo em detrimento do resto da comunidade. Você começa a criar uma diferença social dentro da comunidade que não existia e um conflito terrível, né? Assim, então é um processo muito cruel, muito cruel. E isso acontece na maioria dos lugares onde o garimpo entra, onde a exploração madeireira entra, né? Claro que tem lugares em que isso acontece também a revelia das comunidades. Parece que no Yanomami aconteceu muito mais assim, né? Uhum. Mas em muitos lugares isso acontece às vezes com a complacência das comunidades. Sim, nós vimos índios bolsonaristas, inclusive tem uma deputada que foi eleita pelo Amapá, que é extremamente bolsonarista, quer dizer... a santificação não faz bem, essa idealização. Teve um líder Chavante preso, né, durante os 8 de janeiro. Líder. Chavante preso. Foi. Então, eu acho que o seu filme é muito, muito interessante nesse aspecto, que mostra a complexidade. Eu compararia, a gente estava conversando aqui, do ponto de vista, porque você apresenta o filme ali logo na abertura como um documentário. Eu estava conversando com você, que se for um documentário dos moldes do Andrea Tonati, com Serras da Desordem, que ele diz que é um documentário, mas um documentário híbrido, misturando com ficção, que me impressionou, falando já de outro filme, um pouco assim, para comparar com o seu, que são 2 grandes filmes, no meu entender, que ele pega filme de ficção e mostra como se fosse um documento de época, um jogo, quer dizer, entre o que é mesmo a realidade, tremendo. Sim. Não, acho que isso foi, né, desde o início também uma intenção explícita assim, no Cartas do Culuene, de fazer essa brincadeira assim, com essa fronteira entre documentário e ficção, né? Acho que isso é uma coisa que assim, até já teve mais em moda, já até passou da moda, né? Mas que me agrada, né? Assim também, porque eu acho que, né, essa fronteira é muito aleatória, muito tênue, né? Exato. Então é outro caminho que o filme percorre também. É isso. Vamos falar do Washington Novaes? Fala do Washington. O Washington, ele faleceu tem 2 anos, né? 2 anos e meio. 2 anos e meio, né? Eu até, quando ele estava lá enterrando o pai dele, e aí depois, uma semana, 2 dias depois, trocando uma mensagem com ele, eu lembrei de uma frase que eu não sei de quem mas que ela é muito interessante, né? E aí eu sempre quando eu vou em velório, que é uma pessoa mais velha, e eu chego no filho e falo, você deixou de ser galho, e agora você é um tronco. E eu confortei muito o Luiz Kahn, quando a mãe dele morreu, com essa frase. Ele falou depois, ele morreu depois, em 2015, né? Ele falou assim, aquela frase ali no velório foi muito legal para mim. E eu falei ela para você, né? Que você seria agora o tronco, né? Mas a gente é tronco porque antes a gente foi galho e teve alguém que segurou a gente como tronco, né? E qual que é a importância do seu pai no sentido, não de pai e filho simplesmente, que isso é o óbvio, mas no sentido de falar assim, ilumina a minha trajetória intelectual. Os seus valores, né? Não, total, né? Assim, total. Eu acho que eu sou, em todos os sentidos, um herdeiro, assim, né? Do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista intelectual, assim, né? Muito do que eu aprendi, assim, eu aprendi com ele, né? Eu parti do que ele me deu, né? Como
maneira de olhar para o mundo, olhar para essas questões, a questão indígena, por exemplo, né, ou a questão ambiental, e acho que a partir daí construí o meu caminho, assim, que ao longo do tempo, acho que em muitos aspectos, passou a contrariar o que ele pensava, passei a pensar diferente dele, bater de frente com ele às vezes. Mas eu acho que isso é da vida, né? Assim, ruim seria eu ficar preso mesmo. Exato. Mas Pedro, só para falar para as pessoas que estão nos vendo também, seu pai já era um jornalista reconhecido no eixo Rio-São Paulo. Como é que é a passagem dele para cá, para Goiânia, e vocês ficaram... Porque nós conhecemos sua mãe também, nós viajamos com o seu pai e a Virgínia para Turim, para um festival ambiental. Sim. E como é que vocês chegam aqui em Goiás? Sim. Ele já reconhecido, isso que eu acho que é o ponto. Ele já tinha, assim, né, um certo... Já era um jornalista de nome. Sim, já tinha trabalhado como editor de jornais importantes no Rio e São Paulo, né, trabalhou em praticamente todas as principais redações de jornal. Começou no jornal, né, no jornalismo escrito. Depois, já mais para o final da década de 70, que ele vai para a televisão, né? Foi para a Globo, e aí foi para o Globo Repórter, numa época importante do Globo Repórter, né? Assim, a época áurea do Globo Repórter, onde Eduardo Coutinho estava lá, Glauber Rocha dirigiu programas lá, Walter Lima Júnior e, né, várias outras. Na época o Globo Repórter era coordenado pelo Paulo Gil Soares, que foi um cineasta baiano importante também. E aí, mas aí em 82, né, mas minha mãe é goiana, né, então a gente tinha família aqui, vinha aqui com frequência, e em 82, por causa de contatos aqui, ele começou a escrever, na época, artigos semanais, né, para o Diário da Manhã, né. E aí, num determinado momento, ele escreveu um artigo falando sobre a visão dele, sobre o que era a função do jornalista. E aí o Batista Custódio, dono do Diário da Manhã, leu aquele artigo e convidou ele para vir editar o jornal aqui, chefiar o jornal aqui, né? E meus pais já tinham uma coisa de querer sair do Rio, achavam a cidade grande, né? E tinham uma vontade de ir para um lugar menor. E aí ele resolveu aceitar o convite e a gente veio, mudamos para cá em 82. Ali, aqui perto do campus, né? A gente morava numa chácara aqui perto do campus. Aí depois vai para cá, para outro? Depois moramos um tempo na cidade, depois viemos para essa outra onde minha mãe mora até hoje. Quando? Para cá de novo? 89. 89, porque esse dia eu estava descendo de avião aqui, eu olhei, não é? É uma floresta. No meio do... Seu pai preservou e sua mãe lá, né? Mas aí o projeto Diário da Manhã fracassou. Deu certo durante 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. Foi um grande jornal. Teve uma escola, né, para muitos jornalistas que hoje ainda estão aí nas redações e tal, né? Acho que é um projeto que todo mundo que participou lembra com muito carinho, assim. Mas por questões políticas e financeiras acabou dando errado o jornal e meu pai saiu. O que acabou sendo bom também, porque foi na sequência que veio o convite para a série do Xingu da década de 80 lá. Foi logo em seguida, né? Mas aí a gente continuou morando aqui e tal, e ele foi fazer a série, né? E aí fez as séries, e desde essa época também ele já se interessava assim, pela questão ambiental, né? E começou a trabalhar essa questão né, continuou ele ainda te viu com posições um pouco diferenciadas da dele? Vocês chegaram a ter algumas conversas em torno dessas questões? Sim, chegamos, porque assim, eu achava ele, por incrível que pareça, né, porque talvez o pai devia ser mais pragmático já pela idade do que o filho, né? Mas o mais pragmático era eu, assim. Eu achava ele muito idealista, né? Em algumas coisas, assim, e tal. E muito utópico mesmo, assim, muitas coisas, né? E eu achava sempre, né, comecei a achar assim, não, isso da realidade é mais complexa, né? A gente porque dava para notar um pouco o contato que eu tive com o Washington, ele era muito mais fechado do que você. Você, que nós estamos conversando aqui, você está tranquilamente conversando, abordando qualquer questão de forma muito tranquila. Formal, ele era mais formal, mais reservado, não sei se era uma diferença geracional também. Mas ele era, mas no geral. Ele era mais... ele era.
Mas sempre muito generoso, né? Sim. Mas tinha não isso, é que eu, não, pelo menos, tive a oportunidade de ter um papo assim com ele. Um papo mais formal, a opinião dele, não era uma discussão que eu também colocava a minha opinião, era mais ouvindo ele. Sim, sim, Ele era uma característica dele? Sim, ou no grupo de amigos da geração dele, ele se abria e mostrava um pouco alguma fragilidade? Não, acho que ele era bem reservado, assim, tinha essa coisa mais fechada. Assim, eu acho que o que também talvez tenha acontecido ao longo do tempo, eu fico pensando assim, é que ele né, uma figura muito, muito inteligente, brilhante, assim, ele foi também se tornando uma referência para as pessoas, né? Então, isso acho que às vezes... E manter aquela imagem, aquela atender. E as pessoas passam a ficar não tem coragem, às vezes, de contestar ou de puxar para um debate, de discordar, talvez, né? Eu acho que tinha isso, assim, né? Muito interessante isso aí que ele está falando, muito legal. Quer dizer, a pessoa te congela, espera uma coisa e você se sente obrigado a atender aquela expectativa. Aquilo, isso, para mim, é uma camisa de força. Eu vou me revoltar sempre, não quero nunca. Bom, então, maravilha, né? Fechamos aqui uma conversa com Pedro Novaes, cineasta, roteirista, escritor de livros sobre roteiro. Então agora eu sei ser roteirista. Aí o cara vai, escreve um livro sobre roteiro, né? Pensa a ideia do roteiro. E falar igual fala no movimento estudantil e em solenidade, suas considerações finais. Minhas considerações finais são só agradecer a você, Anselmo, pelo convite, obrigado pelo papo, ótimo. E lembrar as pessoas que os filmes, se tiverem curiosidade de assistir, estão disponíveis, né? Aí o Cartas do Culuene está aberto no site da produtora, que é o www.sertãofilmes.com, tá lá. O Alaska, que, né, a gente acabou não falando muito aqui, mas que é um filme de ficção mais recente, de 2019, ele está disponível no Amazon Prime, para quem é assinante do Amazon Prime. E lá no site da produtora também tem várias outras coisas minhas, quem tiver curiosidade. E o livro está disponível nas principais livrarias online, aí, Amazon, etc, tanto em formato físico como digital. Muito legal. Suas considerações finais, professor? O senhor tem alguma? Muito obrigado, Pedro. Obrigado para você. Nos vemos até o próximo Lattes. E explora aí o canal do SEB TV UFG no YouTube. Viva!